Olá, povo de Deus, graça e paz. Meu nome é Gelson Becker, sou líder da Escola de Ativação Profética. E no vídeo devocional de hoje, nós vamos fazer considerações profundas que exigem sensibilidade, percepção e discernimento. Nós vamos falar hoje sobre uma geração má, um perímetro geográfico, um território mau e um coletivo de pessoas, uma psique, uma multidão de homens e mulheres que possam até estar bem intencionados na religiosidade do seu coração, porém estão espiritualmente num quadro 7 vezes pior do que o seu estado espiritual original. Jesus é um cara que se manifesta como pedra de fundamento ou pedra de tropeço. O mesmo Jesus, o mesmo Messias pode ser para mim, para você, pedra de fundamento, pedra do edifício, do templo vivo, onde ele é a principal pedra angular dessa edificação e nós somos pedras vivas dessa construção. E o próprio Jesus pode se tornar pedra de tropeço, pedra de escândalo, pedra de amargura, para os que não sabem se relacionar com ele no crivo da sua função messiânica como Salvador e Redentor da humanidade. Assim também acontece em Mateus capítulo 12, versículo 38. Jesus está se relacionando com os fariseus. Para uma multidão, Jesus está sendo o Messias, o Salvador, o instrumento de Deus para curar enfermos, o instrumento de Deus para expulsar demônios e pô-los em liberdade, o Filho de Deus maduro que veio para manifestar a glória do Pai e revelar o Pai aos que estão perdidos e oprimidos pelo sistema político, o sistema religioso, pela injusta distribuição de renda daquela época. Para a outra multidão, dos saduceus, dos fariseus, dos publicanos, dos romanos, Jesus é uma ameaça. Jesus não está sendo recebido e eles não estão se relacionando com esse Jesus como pedra angular, como pedra de fundamento, como pedra de salvação. Não, ele está sendo pedra de escândalo. Para outra multidão, Jesus está sendo pedra de tropeço. Para outra multidão, Jesus está sendo pedra de juízo para esmagar o sistema de crença deles. E nesse sentido, ele começa falando duro a respeito de um sinal que eles pedem e não terão. E termina fazendo uma aplicação assustadora, mas verdadeira, profética e profunda. Sobre esta maturidade você vai se mover e vai receber a plenitude da bênção do reino de Deus correspondente. Vamos lá, versículo 38, Mateus 12, Jesus está num diálogo acalorado com os escribas, com os fariseus, os caras que o toleram religiosa e politicamente, mas não o recebem como pedra angular, pedra de fundamento, pedra de salvação. Para eles, Jesus está sendo pedra de escândalo, pedra de tropeço, pedra de amargura. E o texto diz assim, então alguns dos escribas e dos fariseus responderam dizendo, mestre, quiséramos ver da tua parte algum prodígio, algum sinal, algum milagre. Mas ele lhes respondeu e disse, uma geração má e perversa, adúltera, conforme a sua tradução, pede um sinal, porém não lhe será dado nenhum outro sinal, a não ser o sinal do profeta Jonas. Já havia acontecido na história, já estava nos manuscritos dos textos sagrados, dos textos canônicos, e Jesus está se negando a operar sinais, se negando a operar prodígio para esse grupo de pessoas, sendo que Jesus é um cara que cura quase sempre que se manifesta publicamente. Jesus é um cara que expulsa demônios quando entra e sai de cidades, entra e sai de territórios. Jesus é um cara que opera sinais, opera prodígios, ele repreende os ventos e a tempestade desaparece, os ventos o obedecem. Mas para esse grupo de pessoas, Jesus não está disposto a fazer nenhum outro sinal, a não ser o sinal do profeta Jonas. Que sinal é esse? Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, no ventre do peixe gigante, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra, no inframundo, lá no Hades. E os ninivitas ressurgirão no dia do juízo final com esta geração, ou seja, juntamente com vocês, seus religiosos críticos que estão me testando nas escrituras aqui, que estão pedindo um sinal e tentando criar armadilhas teológicas para mim ser constrangido. Eles vão ressurgir e os ninivitas vão condenar vocês, os ninivitas vão julgar vocês, os ninivitas que se arrependeram estarão com Deus julgando vocês. Saduceus, escribas, religiosos críticos da manifestação pública do ministério de Jesus. Porque os ninivitas se arrependeram com a pregação dos lábios do profeta Jonas.
E eis que está aqui diante de vocês aquele que é maior do que Jonas. Claro, Jesus, Yeshua HaMashiach. Jesus diz que no reino de Deus o menor é maior do que João Batista, e que de todos os homens nascidos de mulher, João Batista foi o maior dos profetas até então. Então fica tranquilo que eu e você no Novo Testamento somos maiores do que todos os profetas do Antigo Testamento, segundo o princípio que Jesus estabelece. Versículo 42, ele agora vai falar do mesmo assunto, o tema aqui é o mesmo, com a segunda ilustração, com o segundo argumento para defender a mesma tese, é o mesmo raciocínio linear de Jesus. A rainha de Sabá, a rainha do sul, se levantará no dia do juízo final, juntamente com esta geração que está rejeitando Jesus como Messias, e a condenará. Porque a rainha de Sabá, a rainha da Etiópia, a rainha do sul, veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui diante de vocês aquele que é maior do que Salomão. Um religioso enfeitiçado pelo sistema vai dizer, Jesus é arrogante, Jesus não tem falsa modéstia, Jesus não está usando o discurso politicamente correto, Jesus está se ensoberbecendo. Não, Jesus sabe exatamente quem ele é e quer que vá plantar batata quem está desalinhado com o propósito da manifestação da glória do Pai na instrumentalidade dele como um filho maduro. Ele está agora focado em fazer o que o Pai mandou ele fazer, e ele não está usando de religiosidade para bajular o coração de ninguém. Quer, não quer, vai catar coquinho. Recebe Jesus como Messias, como seu Redentor, como seu Senhor, como seu Salvador. Jesus se torna para você rocha de fundamento, pedra angular, a principal pedra do templo vivo, do Deus vivo, onde nós somos pedras vivas. Você rejeita Jesus na qualidade de Salvador, de Messias, de único e suficiente caminho para o coração do Pai? Você se relaciona com Jesus somente como bom mestre, como mais uma entre muitas opções, a prateleira da religião? Beleza. Para você, Jesus será, por causa da tua atitude mental e não por causa da natureza de Jesus, ele será uma pedra de tropeço, uma pedra de escândalo, uma pedra de amargura, uma pedra de rejeição. Vamos ver nos próximos vídeos o apóstolo Pedro citando isso nas epístolas do Novo Testamento. Versículo seguinte. Então ele falou o primeiro argumento. Os ninivitas se arrependeram com a mensagem de Jonas e vocês são os corações duros que não se arrependem com o que eu estou ensinando para vocês. Segundo argumento. A rainha de Sabá fez toda uma logística para sair de Abu Dabala, a capital da Etiópia, e peregrinar com uma caravana cheia de homens, cheia de escravos, cheia de líderes do seu palácio, cheia de presentes para chegar em Jerusalém, se encontrar com Salomão, ouvir da sabedoria de Salomão, sendo que a unção de Deus sobre Salomão é infinitamente menor do que a unção de Deus sobre Jesus, o Messias. E agora ele vai defender o mesmo argumento, dando a terceira ilustração, a terceira afirmação sobre como funciona o reino de Deus, como funciona o mundo espiritual, e ele vai encerrar com esse assunto. Tenha em mente toda essa construção para você entender agora a parte polêmica que ele vai falar do versículo 43. Porque quando um espírito imundo sai de um homem e vai para os lugares desérticos, áridos, secos, sem água, sem vida, buscando descanso, buscando repouso. Demônio ele apanha no mundo espiritual, ele fica cansado. Ele precisa recarregar a energia. E não o encontra, então esse espírito imundo diz consigo mesmo, voltarei para a minha casa de onde saí, de onde foi expulso, de onde foi exorcizado. Voltarei para aquela pessoa, voltarei para aquela cidade, voltarei para aquele território, voltarei para aquela organização político-partidária, voltarei para aquele CNPJ, para aquela pessoa jurídica, voltarei para aquele colegiado de homens e mulheres ideologicamente organizados em torno de um sentimento, de uma causa, de um sofisma, de uma mentira. E voltando, encontra desocupada, varrida, adornada. Umas traduções falam limpa, varrida. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores, mais feios, mais chifrudos, mais poderosos, mais malignos do que ele que saiu daquele lugar. E entrando ali, na segunda vez, habitam. E são os últimos atos, ou o último estado deste homem, piores do que os primeiros atos, o primeiro quadro espiritual maligno
desta pessoa, deste território, desta cidade, desta organização político-partidário, desta personificação jurídica no mundo da militância, no mundo da organização social. Assim acontecerá também a esta geração má. Entenda o sinal de Jonas. 3 dias morto no ventre do peixe, Jonas ressuscitou na praia de Nínive quando ele foi vomitado. O sentido ali é, o único sinal que vocês vão ter é que eu vou morrer e vou ressuscitar. O único sinal que vocês vão ter é que o templo vai ser destruído, em 3 dias o templo vai ser reconstruído. Não o templo de tijolos de Herodes, não, o templo físico do corpo de Jesus vai ser ressurreto em glória. Então esse é o testemunho, esse é o sinal, este é o prodígio que vocês vão ter. Porque eu opero sinais, eu opero prodígios para muitas pessoas simples, humildes, pobres, analfabetas, necessitados e quebrantados de coração. Para vocês eu não quero. Para vocês o único sinal que vocês vão ter é o sinal da minha morte e da minha ressurreição ao 3º dia. É o sinal do profeta Jonas. Jesus está alegorizando assim. Como Jonas ficou 3 dias na tripa do peixe e saiu vivo para pregar a mensagem de arrependimento aos ninivitas, os ninivitas têm vantagem em relação a vocês, porque eles se arrependeram com a mensagem de Jonas, e vocês são umas almas cebosas, coração duro, que não se relacionam com Jesus na qualidade de Hamashia, o Messias Salvador. Se relacionam com Jesus apenas como mais um líder e mais uma linha de argumentação teológica, entre tantas outras que estavam disponíveis naquele momento da história nas prateleiras da religião da Palestina. Ele reafirma agora, usando a ilustração da Rainha de Sabá. A Rainha de Sabá também vai julgar vocês estão lascados, porque a Rainha de Sabá veio de longe para ver e ouvir a sabedoria de Salomão. Se fosse Jesus, imagina a Rainha de Sabá se deslocando para ouvir a sabedoria de Jesus. Mas para a sabedoria de Salomão, que era uma sabedoria, que era uma glória de Deus menor do que a de Jesus, ela fez todo aquele aparato logístico de deslocamento, de viagem, de ofertas, de acampamento, sair de Abu Dabala, da Etiópia, para chegar em Jerusalém, uma viagem longa e cansativa. Vocês estão aqui pertinho de mim, na Palestina, para vir receber treinamento, para vir receber seminário, para vir escutar o que eu tenho para impor as mãos e orar por vocês, e vocês não vêm? É esse o sentido da frase e da comparação que Jesus está dizendo. Por fim, ele termina essas 2 ilustrações dizendo: o espírito imundo vai e vai para a região deserta, volta e volta 7 vezes pior. Isso aqui, embora alguns acham que é alegórico, ela é literal. O mundo espiritual é assim, os demônios vão, e não é que talvez esse demônio que eu expulsei hoje retorne. Não, ele tem o direito de retornar trazendo 7 piores do que ele. Tendo esse entendimento na sua mente, você tem que ter no seu espírito discernimento sobre qual é a diferença do exorcismo para o ministério de libertação. Porque antes de Jesus se manifestar publicamente, já haviam exorcistas. Antes de Jesus chegar em Gadara, já haviam exorcistas profissionais, exorcistas ambulantes, que haviam submetido o homem pelado com o espírito de legião a rituais públicos de exorcismo. Já haviam ganho dinheiro, já haviam amarrado aquele cara em correntes e feito rituais de exorcismo. Caldeus, babilônicos, egípcios, mesopotâmios, todos esses povos, antes da manifestação pública de Jesus, tinham alguma liturgia de exorcismo. Os incas, os maias, os astecas, todos esses povos, de alguma forma, desenvolveram formas de exorcizar, de mandar o demônio embora de uma pessoa. Se foi eficaz, se foi eficiente, se foi uma troca, uma barganha com os espíritos malignos, ou se foi de fato uma libertação pelo genuíno Evangelho de Cristo Jesus, só eu e você, que conhecemos a palavra de Deus, podemos discernir e concluir isso. Mas rituais de exorcismo, até um padre pedófilo pode exorcizar, até um pastor bêbado, ladrão ou adúltero pode exorcizar. Exorcismo por exorcismo é um exercício de autoridade como imago Dei. Eu sou ser humano, eu sou imagem e semelhança de Deus. Deus entregou a terra ao homem, eu estou mandando esse espírito imundo sair desse território, sair dessa casa, sair dessa propriedade, saia dessa fazenda. Nós somos convidados por fazendeiros, por empresários, por donos de indústria, donos de loja, donos de comércio, donos de universidade, a ir lá fazer um mapeamento espiritual, 3, 4, 5 dias de jejum, 7 dias de oração, para fazer uma limpeza espiritual e atendê-los individualmente, familiarmente e corporativamente nas suas organizações. Existem deputados federais que vêm ao nosso encontro para subir a montanha e orarmos juntos.
Existem prefeitos que foram impeachmentados por uma palavra profética nossa. Existem prefeitos que foram eleitos por uma palavra, um discernimento profético que Deus nos deu, e eles obedeceram e tiveram ação correspondente. Existem empresários que faliram, existem igrejas que faliram porque brincaram com uma palavra profética, com discernimento e apontamento que nós demos. Existem igrejas que refloresceram, existem empresários que estão bombando e felizes da vida, porque obedeceram e se alinharam com o que Deus mostrou, com o que nós profetizamos, e nesse alinhamento entre céu, terra e necessidades, a ação correspondente da honra, da oferta, do pastoreio, da mentoria legítima e não leviana, floresceu milagres para a glória do nome de Jesus. Jesus está falando exatamente disso para um grupo de pessoas que eu tolero, mas não o celebra. Mas ele sabe que existem pessoas que o recebem como Messias. E ele está então falando sobre um demônio que vai para o deserto e volta 7 vezes pior. Não é que esse espírito ficou mais forte. Ele se associou, ele se uniu a outros espíritos mais poderosos do que ele. Há um poder na associação no reino de Deus. Como é que pastores, líderes, profetas não se associam, não se alianciam, querem lutar sozinhos? Os demônios sabem fazer alianças para derrubar uma pessoa. Por que os homens e as mulheres do altar não sabem fazer alianças com outros para interceder, orar e lutar espiritualmente em equipe? Por que a arrogância? Por que a vaidade de lutar sozinho? Ai, eu não dei conta dessa batalha espiritual, eu não vou reconhecer isso para um pai, para um mentor, para um pastor que pastoreia pastores. Ok, então morro no deserto. Não que eu queira, mas infelizmente esse quadro de orfandade, de independência, de rebelião e obstinação produz isso. Casa limpa, casa adornada, casa restaurada e o espírito imundo volta, é necessário uma resistência no jejum, na oração, na intercessão, na oferta. Quanto tempo eu vou ficar resistindo a esse demônio que voltou com 7 outros demônios mais poderosos? Tiago diz: sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Obedeçam a Deus, vão para cima do diabo e ele vai correr de você. Isso você pode fazer sozinho, mas é muito mais estratégico e inteligente fazer associado, em equipe, fazer numa aliança, num pacto, numa cooperação coletiva de homens e mulheres de Deus em torno de um só propósito, em torno de uma só visão. A igreja na Europa não conseguiu fazer isso. Quando veio o avivamento pentecostal e chegaram os homens de Deus com uma teologia carismática pentecostal, os protestantes não os honraram, não os receberam como homens de Deus e não se associaram a eles, não se uniram a eles. Disseram assim: nós somos protestantes, não precisamos disso, vamos sabotar a igreja pentecostal aqui na Europa. Tanto é que até hoje existem igrejas pentecostais na Europa, mas são fracas, são inexpressíveis. Quando veio o movimento da palavra da fé, da confissão positiva, da visualização criativa, da restauração do entendimento apostólico profético, eles reproduziram a mesma imaturidade do passado. Não precisamos dessa unção, não precisamos desse ensino, não precisamos dessa revelação que Deus deu para vocês, porque nós já temos a revelação que Deus deu para Lutero, que Deus deu para Calvino. O homem viverá pela fé, mediante a fé, e o justo será salvo pela fé. E ficou então nesse evangelho da graça, nesse evangelho de salvação, nesse evangelho infantilizado do recém-convertido, que nunca evolui para um evangelho da glória de Cristo para pôr em liberdade os cativos, os oprimidos. O que aconteceu? Um metro quadrado mais protestanizado, mais catolizado, tanto católico quanto protestante do planeta, o continente europeu, está se tornando esotérico, está se tornando pagão. O ressurgimento da magia celta, magia wicca, dos antigos druidas, dos vikings, do culto aos mortos. E se isso não fosse suficiente, o islamismo tomando conta e islamizando cristãos protestantes que foram treinados, enfeitiçados a terem medo dos dons do Espírito Santo de Deus. Será que essa é a igreja de Jesus? Não, essa é a igreja dos homens, das denominações, das instituições, das logomarcas. Essa é a igreja de Calvino, essa é a igreja de Lutero, mas não é a igreja de Jesus. Chegou o tempo de se arrepender, chegou o tempo de botar a boca no pó, chegou o tempo de não repetir esses padrões de iniquidade, porque o estado final do continente europeu será 7 vezes pior do que os demônios que os primeiros apóstolos tiveram que enfrentar e lutar 500, 600, milhares de anos atrás, quando a fé cristã chegou no continente europeu. Aqueles primeiros demônios dos feiticeiros vikings que foram expulsos, dos feiticeiros celtas, dos feiticeiros druidas, eles agora estão voltando sobre o território, sobre a coletividade 7 vezes pior. Não tenha medo, porque nós temos
a unção dobrada, a porção infinita da unção de Deus. Então podemos, a cada ciclo geracional, receber de Deus armas poderosas para uma guerra correspondente. Vou agora ficar com medo de 7 demônios mais poderosos do que os pais da igreja implantaram na Europa? Não. Eu vou crer em Deus e depender dele para receber as ferramentas espirituais correspondentes para novamente manifestar o reino com sinais, com prodígios, com evidências visíveis de um ensinamento e de uma filosofia invisível. Mas, muito mais do que expulsar demônios, eu quero que você entenda a dinâmica do ministério de libertação e da prática religiosa cristã do exorcismo. Você chegou na igreja, você começou a caminhar ali, e aí você manifesta um demônio. Claro que eu vou expulsar esse demônio, claro que eu vou mandar esse demônio. No meio da palavra, no meio da adoração, vou deixar o demônio incorporado ali fazendo bagunça. Mas o fato de eu ter expulso esse demônio e feito um exercício de autoridade e fé, mandando ele embora do seu corpo, da sua mente, em nome de Jesus, não quer dizer que você esteja liberto. Quer dizer que você é um para-raio, quer dizer que a sua glândula coronária está exposta ao mundo espiritual, quer dizer que agora você tem que andar na palavra e mergulhar no discipulado o mais rápido possível. Se para fazer pactos com essas entidades da treva você teve disposição de morrer, agora para andar com Jesus você tem que estar disposto a ser fiel a Jesus até a morte. Não pense você que com as trevas você estava disposto a matar e a morrer por elas, e agora para andar com Jesus numa vida discipulado você vai ser leviano, você vai ser água com açúcar, você vai ser água pelo joelho e vai dar tudo certo. Não vai dar. Você vai acabar apostatando da fé, você vai se tornar semelhante a Elimas, o mago, o mágico, que segundo alguns manuscritos e alguns livros históricos não canônicos, ele já havia sido até batizado. E quem tentou comprar o dom do Espírito Santo do apóstolo Pedro terminou morrendo. Não, você vai agora ser tão radical com Deus, com a palavra de Deus, com a santidade, com o evangelho da glória de Cristo, quando você era antes com as coisas das trevas. E é esse nível de radicalidade que vai produzir em você uma consciência, uma disposição mental e espiritual de integridade, de fidelidade, de perseverança. Perseverar até quando? Até estar disposto a morrer. E se não precisar morrer, melhor ainda. O morrer é lucro, estar vivo é para a glória de Cristo Jesus. Esse nível de maturidade é fundamental para você que está saindo do ocultismo ser discipulado, mentoreado e fortalecido na palavra de Deus. Porque se os espíritos imundos voltam 7 vezes piores, eles voltam uma vez, voltam 2 vezes, voltam 3 vezes, mas eles vendo a tua perseverança e a tua vida vertical com o Senhor, eles desistem de você. Eles não vão voltar a vida inteira, eles não vão voltar todos os dias até o confim da terra. Não, ele vai voltar por um tempo, na medida que ele vê em você essa vida de seriedade com o Evangelho. Os próprios espíritos imundos perdem a força deles, perdem a influência deles e são dissipados. Você tem que entender que ter a necessidade é uma coisa. Ter um compromisso e estar aliançado debaixo de uma paternidade espiritual é outra totalmente diferente. Os pastores me perguntam, Becker, por que você às vezes discerne que um pastor tem um problema, ou que até um líder, um crente em Cristo Jesus tem um problema, você recebe a revelação e não fala, e não entrega? Eu digo sempre que eu não vou profetizar para me autoafirmar. Eu não vou profetizar porque ele tem uma necessidade. Eu não vou profetizar porque Deus me mostrou. Eu vou ver no mundo espiritual e eu só vou impor as mãos e só vou entrar nessa guerra se esse cara assume diante de Deus um compromisso de se submeter a uma relação de pastoreio. Eu não vou ficar viajando por aí e apontando problema nas igrejas que me recebem para depois eu ir embora, e essas igrejas não estão debaixo da minha supervisão espiritual. Elas não estão debaixo do meu pastoreio. Não, mas nós fizemos um pacto. Não, mas nós fizemos uma aliança. Sim, e desde que você orou no altar da tua igreja, entrando debaixo da nossa supervisão espiritual, você nunca mais se relacionou conosco. Você nunca mandou relatório, você nunca mandou uma oferta, nunca mandou o dízimo, nunca prestou contas. Você nunca foi um Eliseu que ia atrás de Elias. Então você fez algo leviano no altar da sua igreja, soltou palavras ao ar. Você, pelas tuas palavras, será justificado. Pelas tuas palavras você vai ser condenado. Isso só vai conspirar contra você e contra a tua imaturidade. Faz um pacto e não se relaciona e não caminha na dimensão do pacto que você estabeleceu com os lábios, com a boca, com a oração da sua própria palavra, da sua própria boca no altar de Deus. Ora,
Eu vou entrar nessa guerra e eu estou disposto a expulsar 7 demônios que 7 vezes pior vieram te atormentar, contanto que você esteja comprometido com Deus e comprometido com o nosso ministério. Não vou ficar entrando em guerra e comprando briga da ovelha dos outros. Eu posso ir até lá, dar um treinamento para os obreiros, para os intercessores daquela igreja que nos convidou, que se associou, que fez uma parceria conosco, sem dificuldade nenhuma para isso. Mas eu tenho que saber, diante de Deus, se eu velo ou se eu não velo por esta alma. Se eu sou responsabilidade diante de Deus por essa empresa ou se eu não sou responsabilidade diante de Deus por essa empresa. Se eu sou o mentor e o discipulador desta família, deste homem, deste líder, deste pastor, desta igreja, ou se eu não sou. Não, eu só quero me relacionar com você para pegar a apostila e sair fora. Ok, tenta. Vamos ver se isso vai dar certo. Vamos ver se vai gerar vida ou vai gerar morte. Por sua conta e risco. Arque com as consequências. Não, eu só quero me relacionar com você um tempo para fazer de você trampolim para chegar nos líderes mais famosos que você conhece lá nos Estados Unidos. Experimenta. Outros já fizeram isso e eu sei como é que termina essa novela. Entenda, Jesus termina o texto numa palavra dura. Jesus diz, assim como eu estou ilustrando, o espírito imundo sai e volta, assim acontecerá também com esta geração lá. E Jesus não está de mau humor dando essa palavra, Jesus está discernindo a imaturidade deles em relacionar com Jesus, e eles não conseguiam receber Jesus como pedra angular, recebiam Jesus como pedra de tropeço. Não me receba como pedra de tropeço. Eu posso ser pedra de amargura, eu posso ser pedra de escândalo na sua vida. Não permita que isso aconteça. Receba como pedra de discipulado, de mentoria, de pastoreio de pastor, de pastoreio de líderes, para ajudar você a ser o líder que Deus sonhou e o líder que Deus deseja que você seja. Sabe, irmãos, eu não me precipito em sair expulsando demônio de quem precisa ter demônio expulso. Você estabelece uma relação de mentoria, de pastoreio, você começa a dizimar, você começa a ofertar. Depois de 6 meses, depois de 1 ano que aquela igreja está participando fielmente conosco de ofertas missionárias, de trabalhos sociais, de dízimo, de oferta, de oração, de relacionamento, depois de meses que eu vejo que realmente ele não falou como um leviano no altar que estava associado, que estava cooperado, que estava agora debaixo desse manto de paternidade apostólica. Não, ele falou e ele agiu, mas não agiu entregando mês, dízimo, oferta 1 mês, 2 meses, 3 meses. Ele não ligou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Ele ligou 1 ano, ele ligou 6 meses. Ele veio nos eventos, ele participou, ele de fato leu as apostilas, de fato ele colocou em prática. Olha, isso aqui eu não vou botar em prática na minha igreja porque eu prefiro fazer uma adaptação. Ele é livre para fazer as adaptações que ele achar que tem que fazer. Mas de fato ele me convenceu que eu sou o pastor dele. Agora, ao longo de um processo de Eliseu deitar água nas mãos e nos pés de Elias. Agora, ao longo de um processo, eu tenho maior alegria e prazer de liberar a porção dobrada na tua vida. Com maturidade e com responsabilidade. Não com arrepio na coluna e meninices de 3 dias de congresso de avivamento. Não. Agora, numa relação de mentoria e de pastoreio de pastores. Eu sou responsável por fazer você multiplicar os recursos financeiros na tua contabilidade, porque você provou para Deus e provou para mim que você está sendo fiel e constante nesse critério das Sagradas Escrituras. Agora eu libero os códigos de ativação e de provisão que você precisa. Agora você vai experimentar milagres que eu experimento e milagres ainda maiores. Por quê? Porque a Rainha de Sabá veio para participar das nossas reuniões, dos nossos encontros, das nossas imposições de mãos. E você às vezes não tinha tempo para sacrificar um final de semana, pegar um carro ou uma passagem aérea e vir participar. Cada escola, cada reunião dessa são 7 dias, 10 dias de jejum, de oração, de incubação de fé. E aí você levianamente diz, eu não posso ir nessa agora, mas eu vou na do próximo ano. Bom, é outra atmosfera, é outra equipe de anjo, é outra palavra que vai ser ministrada no próximo ano. Nós não somos um vendedor de informação teológica, nós somos pessoas que fundamentam na palavra de Deus e liberam a unção correspondente. Então isso acontece baseado em relacionamento, não em sistematização acadêmica, doutrinária, teológica. Vamos juntos nos relacionar. Vamos juntos mandar o espírito imundo embora, mergulhar numa relação de discipulado, porque somente tomando a nossa cruz e negando-nos
dia após dia, é que vamos ter a maturidade para que quando os 7 espíritos imundos retornem, nós possamos sujeitar a Deus, obedecer a Deus, resistir ao demônio, resistir ao diabo e vê-los fugindo da nossa saúde, da nossa família, da nossa contabilidade financeira, dos filhos, do casamento, sei lá, de tantas áreas e circunstâncias que o mal gosta de lançar dardos inflamados na mente. Você não precisa lutar sozinho. Vamos lutar juntos. Mas vamos lutar dentro de critérios, dentro de princípios, dentro de chaves de maturidade. Não é porque você precisa que eu vou entrar na sua guerra. Convença a Deus que você está levando a sério o discipulado. E eu vou entender no meu espírito que eu tenho responsabilidade diante de Deus de orar, de velar, de me colocar na brecha, de entrar no mundo espiritual ao teu favor. E se isso não funcionar, você me comunica, Becker. Você está recebendo as ofertas, recebendo os dízimos, você está orando e não está florescendo. Eu vou perguntar para Deus, será que é alguma coisa errada comigo? O que está acontecendo de errado com esse irmão, com essa irmã, com essa empresa, com esse prefeito, com esse deputado, com esse senador, com este vereador, com este cantor, com esse jogador de futebol? Por que não está florescendo na vida dele? Agora, não peça oração e não se relacione com maturidade. Não peça oração e oferte naquele um que fala no programa de televisão meia-noite, você gosta dele, você oferta lá. Liga para esse cara no programa de televisão, às 4 horas da manhã, pede para ele atender e pastorear você de verdade. Porque pastoreio é uma chave poderosa para curar e restaurar. E um falso senso, fictício de um falso pastoreio pode matar uma empresa, pode fazer morrer uma igreja ou um ministério. Nós que recebemos dízimos, temos que entregar dízimos para termos autoridade e legitimidade no mundo espiritual, diante dos homens e diante de Deus. Eu te abençoo para multiplicar, para amadurecer, para receber essa palavra. Não se precipite, saindo rapidamente para ministrar libertação por necessidade. Ministra libertação, mapeamento espiritual, renúncia de vínculos, renúncia de pactos. Não porque a pessoa precisa, porque a pessoa abraçou o caminho do discipulado e te convenceu de que quando os 7 espíritos malignos vierem, ela está fundamentada na rocha e ela não vai abandonar Jesus, não vai abandonar a igreja, não vai abandonar você, porque ela tem um pacto com Deus, um pacto conosco, um pacto com a palavra de Deus, um pacto com o altar, mas um pacto com o sacerdote, que é responsável diante de Deus por velar pela alma dela. E se não tiver coragem de fazer isso, por favor, não ocupe o tempo, a energia, a instrumentalidade do profeta. Caminhe sozinho, lute sozinho. O deserto é cheio de homens e mulheres com promessas e com potencial profético, que abortou, que morreu, porque viveu no espírito de independência, viveu no espírito de orfandade. Chega uma hora que esse cálice transborde. Eu espero que isso não aconteça com você, eu espero que isso não aconteça com essa geração, embora a palavra que Jesus diz no final do ensino é que esse juízo viria sobre toda a psique da Palestina, porque estavam rejeitando a ele como Messias. Se isso não é suficiente, João 5,43, Jesus diz, olha, eu vim em nome do Pai que me enviou, vocês não receberam, falando aos moradores da Palestina, aos judeus. Outro virá em seu próprio nome, e esse vocês vão receber como Messias. Então, se prepare, Jesus vai voltar a segunda vez, com certeza, mas primeiro Israel recebe o falso Messias. Até o próximo vídeo. Compartilhe, ore, divulgue, multiplique essa informação e, acima de tudo, deposite sua oferta. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, até o devocional de amanhã.